Convidamos agora o Davi para fazer a exposição do seu trabalho. Bom, então vamos começar a minha apresentação. Como o colega falou muito bem, é uma apresentação muito breve, meio que no modelo de um pitch de negócio, né? Só vou aproveitar o tempo antes, só para fazer aqui um registro, né? Meu nome é Davi Dobkowski Marinho. Talvez alguns pesquisadores no futuro encontrem também um outro sobrenome no final, Tucano. É uma busca pela ancestralidade do povo indígena, então, assim, talvez vocês encontrem no final, daqui muito em breve, está judicializado já essa questão, provavelmente. E é importante registrar isso, porque houve um apagamento histórico, então achei importante aqui no espaço amplo de ciência, né, internacional, a gente conseguir deixar registrada essa luta do povo indígena, né, do meu povo. Bom, enfim, agora sim, de fato, começando a palestra, essa é a minha pesquisa, tá? O nome da minha rede artificial de inteligência é a Libs 1.0, ela é um protótipo, né, então, aí, só lendo o título, Specialist Artificial Intelligence in Physical... Ops, apagou aqui. Alô, aí voltou. Specialist Artificial Intelligence in Physical-Chemical Properties Prediction of Solid Lipid Nanoparticles Encapsulation for Neoplasm Treatment. Então, eu sempre gosto de ser um engenheiro mais social, gosto de colocar uma linguagem mais inclusiva, em especial para outros cientistas de outras áreas, da área de saúde, da área de biologia. Então, sendo muito prático, é uma inteligência artificial que eu vou conseguir fazer a predição aí do perfil de nanopartículas lipídicas sólidas, né? E eu vou explicar toda a usabilidade dela para o tratamento de vulgarmente conhecido como câncer, né? Mas também serve para neoplasma aí nas células benignas, que não são malignas, né? Enfim, então vamos fazer a problematização primeiro do desafio, né? O desafio é a neoplasia, né? De novo, um crescimento incontrolável de células, onde você pode ter tanto células benignas quanto as malignas, que são justamente o câncer que eu expliquei. É uma patologia extremamente heterogênea, essa é a grande dificuldade que a gente tem para tratar. Estou falando de várias causas que podem gerar a neoplasia, né? Estou falando de fatores ambientais, fatores de alimentação, genéticos, enfim, vários fatores. Então, é um desafio muito grande você conseguir fazer tratamentos para o câncer. É uma doença que assusta até hoje as pessoas. Mas inovação. Para grandes problemas, a gente precisa de técnicas inovadoras. As nanopartículas, né, ela abre aí um multiverso aí para você de propriedades físicas, químicas, biológicas, que muitas vezes a gente não estava encontrando, e na escala nano a gente encontra. Né? Eu estou falando de drug delivery, de vetorização de fármacos, eu estou falando de aproveitar de brechas que as neoplasias têm, como fenestrações, conseguir entrar nesses cânceres via pH, às vezes tem um pH mais ácido, mais básico, você consegue fazer um direcionamento do fármaco de forma mais assertiva, tirando aqueles efeitos colaterais que você tem no tratamento usual. Só que nós temos aí os stakeholders, né? Nós temos aí a comunidade acadêmica, né? Estou falando aí da universidade, em especial as federais, contra, aspas, a indústria farmacêutica. Você tem um desafio aí, eu gosto de nomear uma nomenclatura aqui, eu coloco, que se chama paradoxo da valia. Eu vou explicar ela já um pouquinho, mas é um desafio entre o quanto eu devo inovar para criar novas soluções para fármacos e abandonar aqueles fármacos que já são utilizados para venda. Então, é um paradoxo que eu vou explicar mais na conclusão. Bom, então vamos determinar aqui os objetivos de forma bem prática. Eu estou falando de potencialização e atenuação, tá? Eu estou falando de potencialização de protocolos dentro das universidades e também na indústria farmacêutica na área de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Eu estou falando de criar protocolos que consigam fazer, de fato, eu ter assertividade e celeridade nessas pesquisas. Todo mundo aqui que é pesquisador sabe que a grande dificuldade de inovação no fármaco, inclusive que leva a gente a utilizar processos que são lá da década de 60 e 70 até hoje, é justamente o alto custo. Eu estou falando de pesquisa aí que duram anos, para não dizer décadas, onde depois a indústria farmacêutica tem patente de 20 anos justamente para ter o retorno daquele dinheiro, para você poder criar genéricos a partir de depois de 20 anos. Então, é um processo muito caro, que gera, aí, de novo, um consumo muito grande de recursos humanos, em especial de grande valor. Estou falando aí de doutores, de pesquisadores, que realmente têm um custo muito elevado. Estou falando aí também de financiamento, que são elevadíssimos, estou falando na escala de bilhões, e eu preciso criar assertividade e celeridade nesse processo. Estou falando aí também de um processo de estabilidade. Eu queria assim, que algum professor aí que trabalha nessa área jogue a primeira pedra daquele professor que não teve problema na universidade, ou pesquisador com recurso, né? Quem não teve o problema de conseguir aquele insumo para conseguir fazer sua pesquisa? Eu ainda estou vivo, então assim, nenhum professor jogou a pedra, porque justamente é um grande desafio. Então, eu quero também trabalhar nessa área de sustentabilidade, de escassez dentro das universidades federais e especiais. E
Eu queria aqui, esse aqui é o meu trabalho, de novo, foi um trabalho de graduação, eu estou resgatando ele agora, tá? Eu estou no mestrado, mas aqui eu criei, né, usando a Voyant Tools, desculpa, o panorama das principais palavras utilizadas no meu trabalho. Quem quiser pesquisar, está na base de dados da BCE, da Universidade de Brasília. Bom, mas vamos falar de fato da metodologia do caso, como o estudo aconteceu. Graduando de engenharia eletrônica, tá? Não expliquei, mas sou graduando de engenharia eletrônica, mas já ia para essa área de engenharia biomédica, na ênfase. Encontrei o professor Dr. João Paulo Longo, né? E falei, professor, eu quero, porque eu tinha ido na semana de biologia aqui na universidade, minha irmã maravilhosa falou assim, vamos lá na semana de biologia. Eu falei, cara, eu quero encontrar alguma área que eu realmente consiga levar para a área de engenharia biomédica. E consegui encontrar a área de nanopartículas. Foi apaixonante, me apaixonei de primeira vez. Esse professor falou assim, cara, eu tenho um desafio para você. E o desafio é o seguinte, será que eu consigo reduzir esses insumos? Eu consigo, de fato, fazer com que a gente consiga reduzir o consumo de insumos e prever como essas nanopartículas se comportariam, sem eu precisar gastar esses insumos de fato? Eu só vou tentar. Aí eles utilizaram no laboratório dele o trabalho do Samuel Mussi, tá? Um trabalho de doutorado, onde você trabalhava com doxorubicina, se eu não me engano, e outras drogas, né? Outros fármacos. E aí, qual que foi o protocolo, né, que era utilizado lá, inclusive? Era uma fase oleosa, uma fase aquosa, você usava Compitol, Twin, e é muito engraçado aqui, porque você vê quando a problemática se torna o alvo objetivo de estudo. Né? Qual que era o desafio? A gente queria fazer igual ao Samuel Mussi, só que a gente não tinha recurso para gastar com doxorubicina com um graduando, que ia, literalmente, gastar com insumo, muitas vezes em formulações que eu sabia que ia ser inútil, porque eu preciso disso para minha rede artificial. Então, assim, ele falou, Davi, eu não posso gastar doxorubicina com você, é muito caro. Todo mundo já viu o tratamento de câncer e sabe que é muito caro. Então, a gente teve que adaptar. O que a gente fez? Vamos fazer só o nanoencapsulamento e vamos ver se a gente consegue prever com a rede artificial, por isso que é um protótipo. Então, a gente fez aqui algumas variações. Então, a gente fez uma monitorização aqui, a gente usando o equipamento da ICA, foi exatamente esse equipamento que a gente utilizou. Então, a rotação a gente alterou, temperatura, tempo. Eu não vou entrar muito nesses detalhes, porque a apresentação é muito breve. Tá? Mas, enfim, o protocolo basicamente era isso, né? Descontaminava o equipamento, aquilo de laboratório que todo mundo faz. Descontaminação, passagem dos insumos de forma, pesagem, né, de forma proporcional, o adequado o PBS, né? Veja se o reagente já tinha já tinha sido agitado, derretido, misturado, enfim. O protocolo que gerou 16 ensaios, tá? Aí você vai falar para mim, pô, mas aí não faz sentido, você está falando de economizar recursos, e você está fazendo 16 ensaios, qual que é a lógica? Porque eu preciso que a minha rede artificial consiga ver todos os cenários possíveis. Se o cientista fizer isso de forma descontrolada, colocar uma temperatura muito mais elevada do que só aquela limitação de um protocolo que ele já pegou pré-existente, ele vai ter tal cenário. Agora, se ele fizer dessa forma correta, eu tenho esse outro. E vocês vão entender a importância de fazer isso. 16 ensaios não é nada, perto do resultado. Então, antes disso, eu também tenho que falar da metodologia do protótipo, de fato. A Lives foi uma marca que eu criei. Quando eu fui fazer a graduação em engenharia eletrônica, eu tenho a possibilidade de fazer ênfase. Eu fiz ênfase também em engenharia de produto. Então, eu criei a logomarca, tem toda uma visão, está tudo lá no trabalho para quem quiser acompanhar. A linguagem de programação que eu utilizei foi a MATLAB, na época era que eu tinha mais familiaridade. Hoje em dia, não é ideal. Hoje eu fui Python, estou trabalhando no mestrado com Python, porque é mais inclusivo, é open source, eu consigo fazer a translação de tecnologia para qualquer outra empresa ou para o SUS, que é o meu desejo também. Essa aqui é a rede artificial, né? Para quem é da área da saúde, da área de biologia, entenda isso aqui como, de novo, tentando falar de uma forma sucinta, tá? As bolinhas são neurônios, ela tem 7 neurônios de entrada, um para cada entrada, daqueles valores que eu coloquei lá acima, que são variados. Tem saídas, são 3 saídas que eu vou explicar para vocês. Dimensionamento da nanopartícula, índice de polidispersão e potencial zeta. São as 3 saídas que a gente colocou, a gente poderia colocar mais. Tá? E aqui a camada oculta, a Hidden, que a gente chama, que ela vem de um cálculo que a gente chama de Eberhardt, né? A regra de Eberhardt, para você calcular quantas os neurônios internos têm. Ela é conectada entre todas elas, tá? E esses neurônios se comunicam para apresentar um resultado. Eu vou explicar um pouco melhor à frente. Essa ficha técnica, eu não vou apresentar aqui a rede artificial, ela fica guardada, inclusive, não está nem conectada à internet, porque eu não tenho registro de software, então eu tenho medo, né, de hack e tudo mais. Essa pesquisa, de novo, ficou um pouco de lado, e agora eu estou retornando com ela. Termos genéricos, tá? Você está falando de topologia, aprendizagem, arquitetura, ela é uma perceptor múltiplo-camadas, tá? Vocês não precisam entender, mas o que vocês precisam entender aqui é algoritmo backpropagation. Para quem não é da área, você fica muito claro. É como uma criança, né? Ela pega o limão pela primeira vez, coloca na boca, ela pode gostar, pode não gostar. Se o neurônio dela interpretar que isso foi bom, ele faz um retorno e fala, olha, isso é legal. Então, ele dá um peso adequado para aquilo. Agora, não gostou, ele dá um peso negativo. E ela vai variando, ela faz isso 1 milhão de vezes, 10 milhões de vezes, você que define isso nesse processo de aprendizado. Tá bom? Eu tenho aqui uma rede artificial que ela é
considerada como aprendizagem supervisionada, ou seja, eu, inventor, eu, pesquisador, estou no controle sobre a rede artificial, eu que defino os critérios de erro, de época, são termos técnicos que não vêm ao caso, mas é só para dizer que ela está sob o meu controle. Eu defino como ela quer funcionar, tá bom? Mas vamos lá, o que interessa? Quais foram os dados de entrada, então? Esses são os dados de entrada, porcentagem de completol, twin, temperatura do PBS, e no final a gente acrescentou o tempo de repouso nos zetasizes na cubeta no equipamento que a gente utilizou para fazer a medição. Né? Por quê? Porque o professor mesmo não sabia falar. Eu não sei se colocar 60 segundos, 120 faz diferença. Eu não sei, o manual não me explica bem. Então a gente falou, vamos aproveitar, vamos avaliar isso também. Acrescentamos mais uma saída, e essas são, ou uma entrada, e essas são as saídas, tá? Sendo bem prático. Ficou muito ruim aqui de enxergar, mas não liga não, porque essa tabela realmente ela é muito extensa. Então, eram 16 ensaios, vocês podem ver aqui, por exemplo, 1.1, 1.2, 1.3, porque justamente acrescentou mais uma variável, tá bom? É uma tabela gigantesca. Eu fiz toda a coleta de dados e caracterização utilizando o equipamento da ZetaSizer, né, da Malvern Panalytical. Esse aqui era um exemplo. A qualidade não ficou muito legal, acho que é por causa do retroprojetor, mas, enfim, eu tenho todas essas imagens de um trabalho muito bem apresentadas, tá bom? Então, a gente fez toda essa caracterização de todas as nanopartículas. Você tem que fazer um duplo cego, onde você pega uma porcentagem desses dados para aprendizado, né? Foram 33 para aprendizado, e, se não me engano, foram 15 para validação, e você coloca na rede artificial. Então, você faz primeiro um processo de aprendizado, onde aqui eu queria dar uma ênfase no título do slide. Né? Eu estou falando de modelando resultados, ou seja, vamos começar a entrar de fato nos resultados. Eu tenho que modelar esses resultados por quê? Porque eu criei um barramento de dados dentro da rede artificial programada. Essa aqui é uma parte dela, tá? E também nem adianta copiar porque não dá para ver, mas elas são mais de 250 linhas de programação, onde eu consigo modelar esses valores aqui. Quando eu falo de época, gente, é um processamento. Então, é como se eu desse um impulso no neurônio. Dou um impulso, retorno os valores para ver se aquilo ali é agradável ou não para o meu valor, se é adequado com aquele erro, e ele faz uma época, 2, 3, 1 milhão, foi o que a gente fez, mais de 1 milhão, na verdade. Tá? E eu consigo alterar esses valores. Isso porque a minha orientadora da época, ela me provocava, falava assim, você pode fazer isso de forma automatizada, eu sei que você consegue fazer isso na programação, só que eu quero que você entenda o que cada um desses padrões gera numa inteligência artificial. Então, eu era obrigado a fazer de forma manual. Então, foram dezenas e dezenas de processamentos, usando o erro limit square, né? Então, ali eu estou falando de erro quadrático médio, estou falando de um parâmetro para conseguir saber se ela está acertando ou não. Né? E, no final, a gente encontrou esse resultado aqui. Né? Manualmente, qual foi o melhor? Foi quando eu coloquei um erro de parada que é da casa de 0,0018, eu estou falando de menos de 0,1% de erro. Né? E, enfim, esses foram os padrões que eu coloquei justamente para se eu conseguir replicar, eu coloco os mesmos dados na rede e eu consigo ter o resultado idêntico, ou semelhante, porque cada aprendizado é único. Tá? Então, aqui você tem, por exemplo, os resultados dos erros. Aqui são os de dimensionamento, aqui os de índice de polidispersão, e esse aqui são os de potencial zeta. Tá? Quando você passa uma linha ali, você pode ver que só tem 0 para a esquerda. O erro ficou muito baixo. E aquilo ali foi um primeiro momento. Acho que todo mundo já viu aquele filme A Procura da Felicidade, que tudo vem dando errado, e do nada você vê aquele pequeno trechinho de felicidade. Fui eu na minha graduação quando vi essa tabela. Falei assim, será, gente? Será que isso aqui está certo? Só que o gráfico era esse aqui. Você fala assim, o que eu estou entendendo desse gráfico? Não estou entendendo nada. Eu tenho um dimensionamento azul aqui, um pequeno laranja aqui, que é o índice de polidispersão, e o potencial zeta. Falei, não estou entendendo. É uma questão realmente gráfica do software, do MATLAB. Falei, deixa eu dar um zoom. E é isso aqui. Comecei a ver um pouquinho melhor. Você vê que aqui, esse aqui é o erro, tá? Então, tem um erro aqui lá em cima. Como é normalizado, você coloca numa faixa entre -1 e 1, o erro máximo é 1, podendo ser encontrado. Então, ele vem aqui próximo do 1 e o erro vai descendo. E vai chegando próximo a 0. Porque, de novo, aquele erro de 0,018 que eu falei para vocês. Vou dar mais um zoom. E aí eu vi o erro caindo muito brevemente. Como eram 1 milhão de processamentos, já que nos primeiros 1000, aqui não parece, mas aqui é 1000, tá? Nos primeiros 1000 interações, 1000 épocas que eu falei para vocês, eu já tinha uma redução do erro acentuada. Ela já estava aprendendo. E eu falei, esse pequeno trecho da minha vida se chama felicidade. E aí eu falei, não, vamos usar uma segunda técnica, que é a target, né, persecution. Vou fazer uma perseguição. Vamos ver se ela acerta mesmo, que é o processo de validação. O primeiro gráfico aqui, até coloquei uma brincadeira com o pessoal da biologia aqui, é igual um filhote. Né? Ele vê o pai errando e fala assim, não vou fazer o mesmo erro. Então, aqui não está dando para ver muito direito, porque aqui, na verdade, é uma linha verde, bem clarinha aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas, basicamente, o verde é o valor que eu fiz na prática, em laboratório. Qual foi o valor que ela encontrou para o dimensionamento, aqui nesse caso? E essa aqui
em laranja, você pode ver que está seguindo, por isso que é persecution, ela está seguindo o valor, por quê? É o aprendizado dela, ela acertou. Quando eu vi isso, eu falei, pronto, é agora. Falei, beleza, mas consegui isso para dimensionamento. Será que funciona também com o espalho de dispersão? Consegue ver aqui um pouquinho melhor? Verde, o laranja sendo seguido? Eu falei, funcionou para o espalho de dispersão. Potencial zeta, estamos igual? Mesma coisa. Ela conseguiu aprender para os 3. E aí eu vou para a conclusão, finalmente. O que eu cheguei de tudo isso é, voltando para os 3 objetivos, eu consegui criar um mecanismo onde eu não vou ter que ficar fazendo 1 milhão de ensaios dentro do laboratório, eu fiz apenas 16, eu podia ter aperfeiçoado isso, onde eu consigo prever. E se eu conseguir para uma nanopartícula, provavelmente eu consigo para outras. Por isso que o nome 1.0, eu posso fazer 1.1, 1.2, 1.3, 1.1 milhão, para as tantos ensaios, tantos protocolos que eu tenho dentro dos laboratórios. Então, essa era a ideia inicial, conseguir gerar assertividade, provei que fiz assertividade, provei que vou conseguir fazer celeridade, porque a ideia futura é o seguinte, cara, eu preciso para o tratamento de câncer de fígado específico para esse cidadão, um pouco da área de assertividade dentro do SUS, né? Eu preciso de tratamento específico, eu preciso de um tamanho de 120 nanômetros para essa nanopartícula. Ela tem que estar com pH, ou seja, tem relação com o potencial zeta, tá? Porque tem uma relação de carga, com essa carga na camada externa dela. Eu falo assim, professor, espera aí. Você vai fazer dessa forma aqui, ó. Coloca tanto de compitrol, tanto de twin, tanto de rotação, e vai dar certo. Testa aí. Ele não precisou nem testar em laboratório. Ele já tem um norte para onde ele ir. Então, eu vou fazer com que a pesquisa tenha assertividade, celeridade, protocolos mais assertivos, vetorização de fármaco, inovação. É uma ideia muito bacana. Só que lembra que eu falei para vocês que eu deixei o paradoxo da valia, e agora eu vou explicar ele? É justamente isso. Gente, a indústria farmacêutica, ela visa lucro. Não tem nenhuma dúvida disso. Ao mesmo tempo, ela quer soluções para algumas doenças. Eu estou falando aí de criar novos fármacos. Só que eu não quero deixar de vender aquele fármaco que já custa muito caro para o SUS dentro do protocolo para câncer. É muito caro. Então, foi aí que eu deixei a pesquisa um pouco de lado. Eu fiquei um pouco frustrado, porque, justamente, eu tenho que negociar com a indústria farmacêutica para falar assim, olha, eu sei que nanopartícula vai reduzir até em 10% o custo que você tem. E é isso. Quem trabalha com nanopartícula sabe que reduz muito o valor, você tem uma assertividade, você tem uma redução de efeitos colaterais gigantesca, que eles também vendem fármacos para os efeitos colaterais. É um paradoxo. Então, a indústria precisa ser movimentada nas suas engrenagens, gerando em custo, gerando em tempo. Para isso, ela gera novos fármacos. A Alivus vem com isso como precisão, só que eu entro nesse paradoxo. Será que a indústria farmacêutica realmente vai querer? Isso é um grande desafio, tá bom? Então, é essa a conclusão. Eu agradeço a apresentação, deixo aqui minha gratidão. Esse é meu laço para quem quiser. Só no finalzinho aqui, queria deixar uma homenagem. Eu acho que a professora Glécia vai gostar também disso aqui, porque ela também trabalhou com a professora Lourdes. É um trabalho que veio da professora Lourdes, ela deixou a gente logo depois da minha pesquisa. Então, achei justo eu retornar com essa pesquisa aqui. Tá bom? Muito obrigado, gente. Até mais. Agradecemos, Davi e Max, pelas apresentações. Nós vamos abrir um espaço rápido para perguntas, caso vocês tenham disponibilidade. Tá? Então, quem quiser aí fazer alguma pergunta para o Max, para o Davi, fiquem à vontade. Tá? Eu queria perguntar para o Davi, na verdade, nem tem pergunta e apresentação flash, então é culpa sua. Eu gostei muito da apresentação. Na verdade, é bem útil. Não sei se a indústria farmacêutica vai querer, mas eu quero, sabe? Inclusive, as minhas alunas estão ali e para elas é muito importante isso. Elas trabalham com lipídicas sólidas, né? E a minha pergunta é: você usou um lipídio que ele é o Compritol, ele é de laboratório, Sigma, enfim, parâmetros bem estabelecidos. A gente trabalha com produtos naturais, então a gente usa lipídios de frutos ou sementes que normalmente são descartados, né? E varia muito os parâmetros ali, a quantidade de ácidos graxos. É um desafio, né? Mas eu acredito que cientista é para isso, né? Resolver problemas. Então, eu jogo essa aí para você. Não sei se você já tentou fazer com algum lipídio, sei lá, manteiga de cacau, manteiga de murumuru, cupuaçu. Mas, assim, é super interesse nosso e a gente
espera que um dia a gente possa trabalhar juntos ou nem comprar essa tecnologia, né? Porque eu realmente me interessei bastante. Porque as meninas, coitadas, passam um dia todo lá formulando e tentando várias tentativas. A gente já tentou box banking, vários outros métodos. E seria muito legal, né? Como se fosse uma planilha de Excel, colocar lá meus parâmetros e depois me dar um resultado. Então, parabéns e é isso. Falei tanta coisa. Bom, realmente está certo. A gente tem outros desafios aí para a gente enfrentar como cientista. Eu acho que é muito válida a sua ideia. Realmente, quando a gente tem um padrão que é mais industrial, você consegue ter um pouco de assertividade melhor nos valores, nos dados, a gente consegue fazer um aprendizado melhor. Mas não tem limitação para inteligência artificial, né? A gente está vendo aí com o chat GPT que cada vez mais a gente tem novas barreiras sendo superadas, um novo paradigma, né, sendo criado. Então, acho que a gente pode sim tentar fazer com esses produtos mais naturais. Vai ser um pouco mais desafiante, mas lembra quando eu apresentei os neurônios? Eu posso colocar muito mais neurônios na camada oculta, que a gente chama pelo cálculo, e fazer um processamento. Inclusive, no cálculo, na regra de Eberhard que eu utilizei, ele sugeriu 6 neurônios na camada intermediária. O melhor processamento foi com 7. Eu só programo, eu coloco mais neurônios para pensar. Vai fazer mais lentidão no sistema e tudo mais, mas o processamento pode ser mais qualificado. Então, talvez, por sua situação, eu consiga resolver isso. Chique. Precisando aí de, não sei, cobaias de laboratório, investimento, qualquer coisa, bolsa, vem trabalhar com a gente. Obrigado, eu agradeço. Obrigado. Obrigado de novo.